Agora a gente vai falar de um assunto totalmente relevante. Novembro é emblemático por colocar em pauta a discussão do racismo, da desigualdade social e dos movimentos negros no Brasil e também pelo mundo. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Esse ano, o mundo foi tomado por uma onda de protestos antirracistas, se espalhando por diversos lugares, alcançando milhares de vozes, exigindo mudanças. O povo preto! Se levanta! Apesar da grande repercussão mundial, ainda há muito no que avançar para que a sociedade esteja livre do racismo, seja ele qual for. Atos como esse são importantes para que o assunto seja debatido e quanto mais pessoas se envolverem, mais forte a mensagem se torna. Tipo Pantera Negra, com a garra e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta. Essa é uma luta de todos, uma luta diária, onde cada indivíduo tem o dever de combater, vigiar e construir um mundo melhor, mais igualitário e justo para todos. Basta! As nossas vidas importam! Vidas negras! Importam! As imagens são de fato de arrepiar, né? Tá mais do que na hora da sociedade virar essa chave definitivamente. Vamos falar sobre esse assunto? A gente tá com ele aqui no estúdio mais uma vez. Obrigada pela presença, Vinícius Mota, que é professor de Direito da Damásio Educacional e mestre em Direitos Humanos. Obrigada pela presença mais uma vez. Muito bom dia, Regiane. Muito bom dia, Gabi. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é todo nosso. Tá aí um assunto que, é claro que ele se fala com maior frequência e maior quantidade de vezes durante esse mês, né, de novembro, que no dia 20 a gente tem o Dia da Consciência Negra. Mas eu queria que você falasse sobre a importância da gente não só falar sobre isso nesse momento, da gente discutir esse assunto ao longo do ano, ao longo da vida, com todas as pessoas, independente da raça, independente da idade. Perfeito. A gente tem esse dia de 20 de novembro como uma data muito importante, construída até pelo movimento negro, mas o racismo ele é um assunto que ele afeta nossas vidas todos os dias. Ele é uma situação de injustiça que impacta a vida da maioria dos brasileiros ao longo de todo o ano, né? Então, quanto mais energia a gente colocar para conhecer esse assunto, né? Então, se você é uma pessoa negra, você pode se informar sobre o tema do racismo, como ele opera, como ele funciona. Se você não passa pelo racismo, né, no seu dia a dia, você pode conversar com pessoas negras, se informar, para que a gente tenha condições de lidar com essa que é uma das maiores injustiças que nós temos. Sim, isso é verdade. Sem dúvida nenhuma. É muito comum a gente encontrar pessoas negras que passam por situações racistas todos os dias e não percebem porque já se acostumaram com isso? Isso é muito comum. Vez ou outra nós conversamos com alguma pessoa negra e a gente pontua, né? Olha, nós lidamos com o racismo no nosso cotidiano e às vezes essas pessoas falam, não, mas comigo isso não acontece. Porque também reconhecer o racismo que você passa por ele é muito doloroso. Então, até como uma certa forma de defesa, a gente vai buscar outras justificativas, além de reconhecer que isso está acontecendo. Então, ontem mesmo a gente estava conversando sobre esse assunto e me perguntaram como auxiliar as pessoas negras, qual dica? É buscar se informar, acompanhar a nossa conversa aqui, acompanhar informações. Hoje está tudo na internet, no YouTube você consegue acompanhar uma palestra ou então ler um livro, conversar com pessoas que tratam desse assunto para a gente começar a detectar no nosso cotidiano por que alguém, quando observa uma pessoa negra na rua, muitas vezes guarda o celular, ou puxa uma bolsa, ou fecha um portão. Essas coisas vão acontecendo... Atravessa a rua. Muito comum. Essas coisas vão acontecendo e a gente acaba naturalizando. Então a gente tem que se informar. E sobre esse conteúdo que você está colocando agora, é muito interessante que a gente busque em várias situações, como você falou, leia um livro, assista canais de pessoas no YouTube que falam sobre isso. A mídia tem colocado muito conteúdo à nossa disposição. E a gente vai ter também, logo mais, na Globo, a participação de um programa chamado Falas Negras, né? Sim, sim. Que vai colocar personagens historicamente importantes
que trouxeram à luz o movimento negro e a fala, né, do antirracismo. A gente vai conversar agora por Skype com o ator Bucaça Kabengele. Bucaça Kabengele? Bucaça Kabengele, me desculpa, ele que é congolês e traz um nomezinho que é um desafio pra gente. Ele é ator e cantor também, naturalizado brasileiro, tá com a gente via Skype. Seja bem-vindo ao Revista da Manhã, meu querido, tudo bem? Bom dia, Regiane. Já me perdoe por ter errado o seu nome logo de cara. Não tem problema, isso aí a gente vai reparando, faz parte. Eu tenho um nome diferente e difícil. Ah, o meu também. Obrigado não tem problema. Obrigado pelo convite, obrigado pela audiência da Revista da Manhã, né? Prazer vocês terem essa atitude, trazerem um convidado também tão sério que tem poder esclarecer as pessoas a essa realidade dura que deve ser comentada diariamente como forma de educação, conscientização das pessoas em relação a um assunto tão forte que agride tantas pessoas. Tá certo, sem dúvida nenhuma. E esse programa eu achei de uma ideia tão maravilhosa, ela partiu do Lázaro Ramos, né? E a ideia surgiu durante a pandemia. Queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto, por favor. Sim, eu acabei de fazer ontem uma entrevista, né, junto com a autora Manuela Dias, que convidou o Lázaro Ramos para poder fazer esse projeto, né? Ela teve essa idealização no tempo de pandemia e ela estendeu esse convite ao Lázaro Ramos e acabou fazendo essa proposta para a Globo, entendeu isso como algo relevante e forte, e aí vão fazer essa especial Falas Negras, que são depoimentos, né, pegando 22 atores, homens e mulheres, incríveis atores, do teatro, do cinema, da televisão, para estar dando vida a essas vozes que são pessoas que mudaram rumos da história em relação à luta contra o racismo, contra o colonialismo, contra todos essa dura realidade em relação a essa cristalização de um sistema tão opressor quanto esse em todos os lugares do mundo. Ô Bucaça, e o que eu mais achei bacana nesse projeto, né, é que não somente atores, né, que já trabalham lá na Globo, como a Thaís, o Babu, né, que fazem parte aí do elenco fixo, estão vindo atores que não são conhecidos do grande público, igual você comentou, e para interpretar personagens que têm uma grande relevância na história mundial. E o seu personagem, né, que é o Nelson Mandela, que muita gente, principalmente os mais jovens, ouvem falar sobre o Nelson Mandela, mas não tem uma noção de quem foi exatamente o Nelson Mandela, né? A história dele é muito importante, não somente para a luta negra, mas para a luta social do mundo, se a gente pode colocar, né? Perfeitamente, Gabriel. Nelson Mandela é um dos maiores líderes nesse sentido da história moderna, né? Um grande ativista, uma pessoa que o maior preso político, que ficou 27 anos encarcerado, um advogado, alguém que já tinha uma origem ali de nobreza dentro das culturas da África do Sul, que teve os seus embates, como todos nessa época, por volta de 60 até 70, ainda tínhamos países africanos se libertando, brigando arduamente para sair da situação de colônias dos países europeus. E Nelson Mandela é uma dessas pessoas que a sua voz dentro da cadeia, as suas ideias, a sua colocação como líder, como estrategista, pôde fazer com que todo esse sistema entendesse que era a única pessoa que poderia segurar uma explosão na África do Sul em relação ao grupo minoritário branco, com seu regime do apartheid, que era um regime de exclusão extremamente agressivo e opressor, institucionalizando o racismo no país, como já houve nos Estados Unidos, e como no Brasil também tem outro racismo que não é menos agressivo e forte, que é o racismo não assumido, né? O racismo que se disfarça em cima da democracia racial, que não existe, e a gente precisa realmente lutar e ir elucidando as pessoas em relação às duras realidades que homens e mulheres, crianças, uma população negra vive num país que tem a sua maioria, 54% para mais, de uma população que está à margem dos direitos humanos e civilizatórios dentro da sociedade. Não faz o menor sentido, né? Realmente os números não refletem, né, a nossa realidade, uma loucura. Agora eu queria que você falasse sobre a satisfação de representar Nelson Mandela, né, num projeto tão importante como esse. E se outras emissoras também não deveriam abrir espaço para esse tipo de conversa a respeito do racismo? Regiane, eu
Você tem toda a razão. Eu acho que é uma atitude muito importante. Eu parabenizei a Manuela, né, Dias, que é uma mulher branca, baiana, sempre teve amizade com Lázaro Ramos, pela atitude, pela importância dela. Ela já tinha feito Justiça, que eu achei uma série fantástica. Então, é importante você dar a possibilidade de lugares diferentes para o negro. O racismo, ele constrói um lugar para o negro ser colocado. Esse lugar é um lugar da negação da sua identidade, das suas origens, da sua dignidade e de mobilidade social. Então, é extremamente importante você criar possibilidades de visibilidade onde você desconstrua esses vícios, né, e essas armadilhas de que o negro tem que ter um certo olhar negativo, e o que acaba tirando a possibilidade de outras pessoas vislumbrarem outro lugar que elas possam sentar em outras cadeiras de poder, inclusive, extremamente que dão condições de transformação e de referência para outros, né? Nós estamos falando aí de 54% da população que não tem a mínima chance. Haja visto aí, temos a questão das políticas públicas, cotas, entre outras, para a gente poder uma possibilidade de transformação, mas a mídia tem um grande papel de responsabilidade em relação a isso, mostrando, evidenciando, dando oportunidade. Então, se uma emissora faz uma atitude que eu acho que é extremamente forte, digna e necessária, importante, uma reparação, talvez, posso até dizer como isso, é importante que já o seu programa, o programa Revista da Manhã, elucidando isso, com essa beleza que vocês colocaram, que eu assisti toda a introdução, né, chamando um convidado que tem a palavra, tem o conhecimento, né, a sapiência para poder passar para as pessoas isso, é uma atitude extremamente transformadora que deve se repetir, né, como um hábito diário, porque transformar, mudar isso, exige muito tempo e dedicação, porque isso está muito enraizado e normalizado dentro das pessoas de uma maneira geral. O racismo no Brasil, ele é sistêmico, ele é estrutural, né? Para além do racismo periférico e do racismo institucional. É um trabalho de formiguinha mesmo, né? Falas Negras vai ao ar dia 20 de novembro, é isso? Exato, dia 20 de novembro. Tá certo, assistiremos todos, com Sim, toda sem certeza. sombra de dúvidas. Obrigada pela entrevista de tamanha importância aqui no Revista da Manhã. Obrigada pela sua participação e parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para você. Eu que agradeço, muito obrigado. E temos um bom dia e que a gente lute sempre para a igualdade de todos, gênero, para a gente lutar contra a homofobia, contra o machismo e contra o racismo, entre outras coisas. O ser humano é dignidade de uma forma geral. Estamos em constante crescimento e aprendizado, né? Obrigada, meu querido. Até uma próxima. Muito bom, né? Obrigado. Nossa, que entrevista fantástica. E eu fui embora daqui te chamando de Dr. Nelson. Eu tava com o Nelson Mandela na cabeça. Me desculpa, Dr. Vinícius. Será que eu errei o nome? Exatamente. Já faz o serviço Mas é uma confusão completo. honrosa, né? Sim, Estava comentando com ele. Até eu gostaria de ser com ele até confundido. o momento. Bem Tá longe, certo. bem longe. Vamos falar sobre a importância, porque muita gente diz, principalmente brancos, que não são racistas. Mas eu queria saber a importância de você não só não ser racista, como também ser antirracista. E qual é a diferença entre isso? Perfeito. Primeiro, tem um aspecto a destacar, que a questão, quando a gente fala em raça, geralmente a gente observa que esse é um elemento que identifica a pessoa negra. A própria pessoa branca não se reconhece como raça branca. Sim. Né? Porque o argumento, quando isso surge lá na Europa, é que o europeu branco é o padrão. Os outros é que vão ter uma raça. Como então, se muitas fosse vezes, normal, né? Como se fosse o universal. Muito maluco isso Muitas mesmo. vezes você nem percebe que carrega esses elementos racistas, Verdade. né? Então, primeiro, um aspecto de ficar atento, buscar se informar, né? Mas dito isso, numa sociedade que tem uma estrutura racista, você só buscar ser neutro não resolve. Porque você acaba, então, mantendo a situação como está. E ela envolve benefícios às pessoas brancas que não passam pelas discriminações e dificuldades às pessoas negras. O essencial, portanto, é as pessoas negras e as pessoas brancas se envolverem nesse assunto para, em conjunto, colocar energia para afastar essa injustiça. Então, não basta a gente não ser racista, é necessário que nós sejamos antirracistas. Isso é o Inclusive, necessário. em conversas, a gente tem, assim, conversa sobre o tema
É muito interessante que muitas vezes a gente percebe o quanto é difícil para outras pessoas entenderem o que é o privilégio branco. Exato. As pessoas que não reconhecem, não conseguem reconhecer a existência do racismo, não conseguem entender o tamanho do privilégio, o tamanho da facilidade que muitas vezes isso abre portas na vida das pessoas. Sim, a gente sim, sabe. sim. E é muito difícil explicar para elas. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, na sua visão. Como é que isso impacta diretamente nas nossas vidas e na nossa sociedade? Eu tenho um exemplo que ajuda a esclarecer muito bem. Se nós observarmos 2 colegas de universidade, um negro e um branco, os 2 fizeram o mesmo curso, eles têm o mesmo diploma. Ao longo da trajetória profissional dos 2, a tendência, com o mesmo diploma, é que o negro receba um salário 50% inferior ao seu colega branco. Eles têm o mesmo diploma. Que absurdo. O número de meses ou anos de desemprego com o mesmo diploma será maior para o profissional negro. O percentual de pessoas negras que têm o diploma universitário, mas não conseguem se colocar no mercado de trabalho de acordo com a sua formação é maior. Ou seja, a gente percebe que a questão não é nem mérito, não é formação, não é escola. Existe mais um elemento que vai abrindo portas para alguns e fechando portas e janelas para outros. É isso que entra naquilo que a gente ouve muito falar ultimamente do tal do racismo estrutural. Que isso está embutido dentro de um pensamento coletivo e que a gente não faz assim, ideia de que esse tipo de ato é um ato racista também. A hora que os empregadores vão selecionar uma pessoa ou outra e dar preferência a um branco em vez de um negro pelo simples fato da pessoa ser branca, isso às vezes nem está ali no pensamento direto. Sim, pode ser inconsciente. É inconsciente. É isso que a gente está falando da estrutura, que a gente já cresceu dentro de um sistema que é formatado dessa maneira. E o nosso trabalho, né, pelo menos eu e a Regiane, a gente já assumiu essa carapuça de que somos racistas em desconstrução. Sim, eu acho essa fala perfeita. É isso, gente. Todos nós, no lugar de privilégio, temos que assumir essa postura e tentar melhorar enquanto ser humano, porque falhas nós vamos cometer, mas diante das nossas falhas tentar pegar o aprendizado e não perpetuar isso. E fazer isso com as novas gerações, né, que vem aí, justamente colocando na cabecinha deles, diferente do que foi colocado na nossa. Sim. Uma expressão muito feliz que eu escutei ontem numa palestra de uma colega, ela falou assim: o racismo é como se ele fosse um tapete e tudo se construiu em cima dessa base, desse tapete. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, como o Gabi trouxe, a gente, quando vai pesquisar o assunto, percebe o racismo dentro do direito, o racismo dentro do sistema público de saúde, o racismo no mercado de trabalho, o racismo na escola. Ele está dentro de todas as nossas mediações, por isso que ele é estrutural. Né? Então, a gente vai observar, por exemplo, quando a gente pensa no mercado de trabalho, tem a discriminação. Já tem pesquisas que mostram que mulheres negras recebem uma dosagem menor de medicamento no hospital do que mulheres brancas. Que é isso, gente? Qual que é a lógica? Que absurdo. Se a gente fosse recuperar a história, você vai observar que lá na Europa, né, quando o racismo estava ainda mais intenso, tentavam transformá-lo em ciência, faziam experimentos com pessoas negras e desumanizavam pessoas negras. Então a gente observa esse reflexo hoje. Então também a gente vai observar que na aplicação da lei no Brasil, as sentenças vão ampliar a condenação se aquele que vai receber a condenação é uma pessoa negra. Então o racismo está dentro dessas mediações todas, né? Sim, são muitas camadas, né? Doutor Vinícius Mota, eu te agradeço demais a presença aqui. Agradeço muito. Como foi bom esse papo. Tá mais do que aberto o nosso espaço para a gente voltar a falar sobre isso tantas vezes ao longo do ano. Obrigada, Com viu, certeza, meu querido? agradeço o convite mais uma vez. Vinícius. Muito bom. Doutor Vinícius, que é professor de Direito da Damásio Educacional e mestre em Direitos Humanos, obrigada pela presença de novo, viu? Até a próxima. Eu que agradeço.